Então, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre, então, possa nos envolver, para que a gente possa, nessa noite, pensar e refletir um pouco mais sobre essa vida incessante que não para nunca e esse mundo para o qual todos nós vamos vivenciar. Já temos vivenciado ao longo da nossa história como espíritos, mas que não lembramos, mas que com certeza lá no nosso íntimo nós temos a certeza dessa continuidade da vida. André Luiz, não é prefácio, na mensagem inicial do livro Nosso Lar, ele disse que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sono, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Esse texto, constante nessa mensagem, nos proporciona grandes reflexões. Se a vida não cessa, a vida é uma fonte eterna, a morte é um jogo escuro das ilusões, para onde vamos? Aonde, partindo daqui, para onde nos dirigimos? E o objetivo da noite de hoje é uma viagem nas obras de André Luiz. É uma viagem bem sucinta, porque a gente não tem condições de falar do mundo espiritual em alguns minutos. Mas as obras do André Luiz e o Livro dos Espíritos nos dá uma grande prova e uma base para entender esse mundo, o mundo espiritual. Então, para iniciar, nós vamos ler algumas frases que nos falam acerca desse mundo tão palpitante que é o mundo espiritual. Com a desencarnação, o espírito retorna ao plano espiritual, sua pátria de origem, o mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. A condição dos espíritos na vida de além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e de perceber, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. Então, vida além-túmulo, já nos fala dessa continuidade. Além disso, temos a observar que a sociedade, para lá da morte, carrega consigo os reflexos, os hábitos a que se afeiçoava no mundo. Aqui André Luiz já nos fala de uma sociedade. Sociedade predispõe um grupo de pessoas. Então, vamos ter um convívio social? No mundo espiritual, há verdadeiras cidades e vilarejos. Nessa obra, ele já nos coloca mais situados, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, em favor de si mesmas e a benefício dos outros. Então, aqui André Luiz já fala de aglomerados, empreendimentos. Na primeira imagem que a gente colocou aqui, a gente teve uma visão aérea, podemos dizer, do nosso lar, dessa colônia espiritual Nosso Lar. Essa imagem, essas fotografias, que não é fotografia, mas ela foi escrita, montada através de narrativas do Chico, que foi levado em sono para conhecer o nosso lar, descreveu e alguém desenhou. E ali, então, foi criada de forma virtual a imagem, porque ela continha no filme Nosso Lar. Então, a gente vê como esse mundo é algo
real. E nas obras, né, de André Luiz, considerado por muitos como esse repórter da vida espiritual, através da sua série, ele vai nos contar como que é essa vida espiritual, esse mundo espiritual, os detalhes, o que fazem, o que se ocupam os espíritos quando lá chegam. Tem trabalho, não tem trabalho? O que fazem? Estudam ou não estudam? Vivem em família? André Luiz nos faz esses relatos. E a doutrina espírita, então, ela vai nos dizer que após a desencarnação, o espírito passa a viver associado às mentes que lhe são afins. Como aqui, a gente se aproxima de pessoas que pensam, que se afinizam conosco, e aqueles que não afinizam muito, a gente não tem a proximidade. E lá também, porque nós continuamos a ser o que somos. Nós não deixamos de ser dessa forma, com esses gostos, com esses sentimentos. Nós mantemos isso. É como se a gente atravessasse uma linha, permanecendo quem somos. Então, as mentes que lhe são afins em outra dimensão da vida, conhecida como mundo ou plano espiritual, que é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Inclusive, se o mundo material não existisse, o mundo espiritual continuaria. Ele que é o nosso mundo real, a gente estagia aqui momentaneamente. E ele pré-existe independente do mundo material. Ele é um mundo eterno. É para lá que vamos, é de lá que viemos. E esclarece igualmente o Livro dos Espíritos, que dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, o mundo espiritual é dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, enquanto o mundo visível corporal é habitado pelos seres materiais que possuem um corpo físico. Então é bem claro, a gente desencarna, deixa o mundo material, deixa aqui o corpo material, e a gente continua a nossa viagem, a nossa existência num mundo espiritual. Conosco vai quem somos realmente, o espírito, envoltos pelo perispírito. O perispírito é o que nos dá a forma. É que a gente se mostra. Quando alguém tem mediunidade e consegue ver um espírito e reconhece quem é pelo perispírito que ele reconhece, que ele vê. Porque o espírito em si, ele não tem forma. Então, o perispírito é que dá essa forma. Os dois mundos, então, o espiritual e o físico, são, de certa forma, independentes. Não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Logo que a gente inicia o estudo da doutrina espírita, a gente fala o mundo espiritual e o mundo material, mas não é assim. É uma constante entrelaçamento. Nós que aqui estamos envolvidos pelo mundo espiritual, pelos espíritos. Há uma interpenetração entre esses dois mundos. Eles nos influenciam e a gente influencia eles. Eles estão constantemente ao nosso lado. Então é muito próximo. Embora o mundo espiritual, através das suas colônias, seja a morada dos espíritos. E é o local também que todos nós vamos viver durante esse vai e vem. Em alguns momentos encarnados, nesse plano, e em alguns momentos desencarnados, no mundo espiritual. Então, aqueles lugares circunscritos que a gente, ao longo da nossa existência, nos foi colocado como céu, inferno, purgatório, né? A gente vê que isso não é um lugar determinado.
Mas podemos entender que o céu, o inferno, sejam estados íntimos, porque eu posso estar aqui, agora, e viver num céu de alegria, de paz, de consciência tranquila. Como eu posso também aqui, agora, viver o inferno. Desarmonizado, em guerra, em lutas, em sofrimento, em bastante desarmonia. Então, não há lugares como o céu ou o inferno, mas sim há o mundo material e o mundo espiritual. Os espíritos estão, então, por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem sobre vós, sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Com a desencarnação, então, reinicia, porque a gente já passou por isso, a sua reintegração no plano espiritual, da onde a gente veio, então. Para alguns indivíduos, essa reintegração é rápida, não há maiores obstáculos, porque o espírito encarnado, enquanto aqui esteve, foi se preparando, se melhorando, foi se espiritualizando. Consequentemente, quando desencarna, para ele não há algo tão brusco, porque intimamente ele já vivenciava como prioridade na sua vida as questões espirituais. Não que ele não vivesse as questões materiais, porque nós vivemos no mundo material, nós precisamos das questões materiais para viver. Mas ele procurou também a se trabalhar intimamente, desenvolvendo potencialidades, despertando valores. E ele, então, quando chega no mundo espiritual, para ele é mais tranquilo essa mudança de estado. Mas para outros, que a gente pode dizer que se revelam prisioneiros da vida material, só valorizavam o ter, e eles não se preocupou em desenvolver as faculdades morais e as virtudes. Os processos de adaptação se revelam mais desafiantes, quando não dolorosos. A maioria das pessoas que aqui estão ou conhecem o livro Nosso Lar ou viram o filme. Quando André Luiz chega na colônia, o Nosso Lar, ele teve muita dificuldade para se adaptar à colônia, porque ele tinha alguns hábitos enquanto encarnado bastante conflitantes com esse desenvolvimento moral. Ele era uma pessoa bastante intranquila, ele valorizava muito o orgulho, ele se enchia de pompa, tanto que ele chegou lá e disse: eu sou um médico, eu já posso. Quando ele foi tentar fazer as atribuições de um médico, ele viu que ele não tinha as condições que o médico espiritual precisava. Então ele teve que passar por todo um processo de adaptação, que nós podemos aproveitar a conduta e o exemplo do André Luiz e fazer diferente. Porque a gente pode aproveitar os exemplos que nos chegam e para tentar fazer um pouco diferente. Não estou dizendo que isso vai ser fácil, porque para cada pessoa é do seu modo, que cada uma das pessoas traz consigo aquilo que tem facilidade e aquilo que não tem, que ainda precisa desenvolver, que ainda precisa se libertar. Mas a gente tendo essa consciência, a gente vai ter aquele despertar. E talvez a gente consiga, então, superar essas dificuldades. Então, o espírito mantém, na maioria das vezes, a aparência
da sua última encarnação. Que quem dá essa aparência, a gente falou, é o perispírito, que é esse corpo, né, semimaterial, que envolve o espírito e dá forma, então, para o espírito. E nas questões 93 e seguintes do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, o espírito que não tem forma, está envolto em alguma coisa, envolve-o uma substância. Daí ele diz, vaporosa para ti, mas bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, o perispírito, ele vai fazer esse papel de nos dar a forma, mas para nós a gente ainda é algo material. A gente diz semimaterial, mas ainda tem matéria. Para eles, então, para os espíritos, é algo grosseiro, porque ainda tem matéria. E para nós é algo que vai além da matéria que a gente agora está acostumado a sentir, a palpar. Então, de qualquer forma, a adaptação no plano espiritual faz parte de um processo educativo. Mesmo que os espíritos apresentam, mesmo para aqueles espíritos que apresentam uma condição evolutiva, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se educar novamente. Condicionamento, hábitos, características que marcaram o nosso plano aqui físico, e também pela forma que a gente desencarnou, isso exerce um efeito na mente de todos nós, e a gente leva isso junto. Por isso a dificuldade dessa adaptação. Daí então a necessidade urgente da gente se preparar enquanto estiver aqui. Entender esse processo e se preparar. E a vida então no mundo, no plano espiritual, como é que acontece? Como é que ela é? Né? Então nós, e é errado a gente supor que os desencarnados não possuem sensações e percepções. Se a gente leva um pouco de matéria ainda através do perispírito, que é esse veículo, a gente vê que alguns espíritos têm uma percepção, uma sensação mais densa. E outros, através do seu espírito, que modificou essa nuance do perispírito, já tem uma percepção e uma sensação mais leve. Então, de acordo com André Luiz, a desencarnação possui algumas modificações, algumas mais, outras menos significantes. As vestimentas, como é que a gente chega do lado de lá? A gente está vestido, não está vestido? Aí a espiritualidade vai nos explicar que os espíritos plasmam a sua vestimenta. Mesmo aqueles espíritos de classe inferior, não é classe inferior financeiramente, mas é classe inferior espiritualmente, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes, que lhes são peculiares. Então, qualquer espírito que chega lá, com a ajuda dos benfeitores, tem condições de plasmar a sua vestimenta. Tem essa condição. E outro ponto bastante significativo, e vocês vão lembrar também do filme Nosso Lar, e parece ser um ponto bastante desafiador, diz respeito à alimentação. Porque aqui a gente está acostumado a uma ingestão sistemática de alimentos. A gente come, e na maioria das vezes a gente come para mais. E quando a gente chega lá, a alimentação não é como é aqui. Lembram lá no filme Nosso Lar, ele recebeu uma cumbuquinha assim com caldinho?
né? E muitos aqui nem gostam de ingerir caldinhos, né, sopinhas. Eu nem digo que é uma sopa, porque era um caldo, uma aguinha, né? Mas aquilo é o alimento necessário para nós, lá no mundo espiritual, né? A gente está acostumado a, né, alimentação bastante densa. E lá a gente não vai precisar isso tudo. E a gente vai ter que reaprender a comer. A água produzida nas colônias espirituais são águas que têm todo um trabalho fluídico, águas, podemos dizer assim, que é um certo alimento e é também uma certa medicação para o nosso refazimento espiritual. No nosso lar tem o bosque das águas, né, que é a água fluidificada lá pelo governador, né, que é aquele administrador da colônia. Então, assim, aqueles que não se adaptam a esse novo formato, né, são conduzidos, então, pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação no plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior. Então, tem uma mudança, né? Tem uma forma da gente começar a ver que é diferente lá, que a gente precisa também se trabalhar. Como é que é a organização social no mundo espiritual? Né? O que eles fazem? Tem envolvimento, tem lugares onde se encontram para viver socialmente com os outros, né? Então, a gente vai ver, e a gente já falou, que as relações de simpatia se aproximam daqueles que têm os mesmos pensamentos, os mesmos gostos. Então, a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. E isso é como é aqui. Quem a gente tem dificuldade de compartilhar ideias, compartilhar gostos, a gente se afasta. E lá também é. E também a gente pode ver que os espíritos ou se afastam ou se aproximam de acordo com o seu sentimento, como acontece entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso dá uma vaga ideia. Os da mesma categoria se reúnem por afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e objetivo a que se propuser. Aos bons pelos desejos de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrar entre seus semelhantes. Então, é bem parecido com o que é aqui. Importa também a gente pensar que as próprias condições evolutivas, principalmente de ordem moral, né, não é todos os espíritos que têm acesso a certos lugares. Na nossa casa espírita, por exemplo, já aqui, né, a gente pode pensar assim, como se houvesse uma cerca elétrica fluídica, e não é todo o espírito que pode entrar aqui. Há uma proteção espiritual para cá. Entra quem a espiritualidade conduz, ou é para ouvir a exposição doutrinária, ou para participar da reunião mediúnica, mas não é todos. Há uma organização espiritual para isso. Quando a gente faz o evangelho no lar, o nosso lar fica envolvido numa proteção. E ali não entra todos os espíritos que querem entrar. Há um bloqueio mental disso. No mundo espiritual, com muita mais propriedade, não é qualquer espírito. No filme também tinha um espírito raivoso que queria entrar no nosso lar. Esse espírito se fingiu de doente, chorou na porta lá do nosso lar, mas ele não teve a permissão para entrar, porque a energia, os fluidos, os pensamentos desse espírito não se afinizavam para frequentar e estar na colônia nosso lar.
Então, a gente pode dizer que os bons, eles vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não se perturbarem com suas paixões inferiores. Os bons sempre vão poder ir aonde querem, até porque que eles têm um papel bastante significativo nessa melhora, nessa intuição daqueles que já estão prontos para receber essas ideias renovadoras, né? Para a gente ter também uma ideia mais ampla a respeito da sociedade no plano espiritual, é importante a gente fazer então a leitura das obras de André Luiz, e a gente vai ver como é incessante. Eles têm encontros, eles têm a música para refazimento, eles têm momentos de reflexão, eles têm momentos onde há um processo ali de desobsessão. Então, a vida social deles é bastante intensa. E uma, então, das informações mais interessantes é que a sociedade espiritual está organizada conforme os níveis evolutivos, né? Os espíritos da mais alta envergadura têm encontros compatíveis com o conhecimento deles. Os que têm menos, sendo que os bons, né, aqueles que têm uma capacidade de coordenar as atividades, de vir e trazer, né, um movimento assim de renovação, de entusiasmo para os demais, ele se aproxima, faz a tarefa, né, mas é com esse objetivo. Mas na maioria das vezes, eles se encontram conforme o grau de evolução, né, daquele grupo. Então, mundos sutis, dentro de mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se impenetram. Isso é o mundo espiritual. Nessas esferas aglutinam-se verdadeiras cidades, vilarejos, como a gente falou, né? Há prédios, como há aqui, né? Na verdade, nós somos uma imitação grosseira do mundo espiritual. Então, como as organizações refletem o nível evolutivo dos seus habitantes, há núcleos populacionais de maior ou menor evolução espiritual. Existem também lugares bastante difíceis, alguns de sofrimento, porque há necessidade daqueles espíritos passarem por aqueles lugares, né? Tem espaços para todo tipo de confraternização, desde que tenha então esse cunho elevado. Isso eu estou falando nas colônias, né? Porque tem também lugares aonde, como eu falei, aonde há tratativas para o mal, lugares onde as pessoas passam por esse momento, então, de purgação. Então, é uma série de lugares espirituais, mundos espirituais. Então, desse ou daquele modo, eles são bastante parecidos aos núcleos terrenos. Então, assim, encontraremos comunidades sociais localizadas próximas à crosta terrestre, abaixo dela, né, dentro da terra, depressões, gargantas, despenhadeiros, vales, cavernas, que são conhecidos como regiões inferiores, né? São vários lugares aonde os espíritos então caminham às escuras, pela recuperação egoística que os absorvem, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, a partir da crosta terrestre, da superfície da Terra, temos o local que tantos conhecem como umbral, que é uma região bastante heterogênea.
Os habitantes do umbral, então, se mantêm ali vinculados, na maioria das vezes, a nós encarnados. Eles nos acompanham de perto. E o umbral, como nos ensina no livro Nosso Lar, funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então aqui a gente foi se assemelhando a essa energia densa do egoísmo, do orgulho, do mal, e lá então a gente vai pouco a pouco se libertando disso. Acima do umbral, então, tem várias colônias, várias cidades, como a descrita e falada Nosso Lar, mas temos também a Alvorada Nova, que é outra colônia, muito citada nos livros. Certamente em cima da nossa região também tem uma colônia espiritual. Então essas cidades se desenvolvem, né, se assemelham, trabalham, lá tem oportunidade de estudo, de trabalho para todos nós. Elas nos ajudam, elas são locais para quais nós vamos nos dirigir quando daqui terminarmos o nosso tempo. Provavelmente a gente vai ser como que retornando para de onde saímos, aonde, como a Cláudia costuma dizer, onde temos a nossa fichinha espiritual, né, com a nossa programação, por tudo aquilo que a gente se predispôs enquanto aqui vir. A gente não deve ficar um pouco tenebrosa diante do umbral, porque o umbral, passar por esses momentos, vai ser uma escolha nossa. É uma escolha nossa, passar por essas situações bastante difíceis ao retornar. Porque a gente pode aqui, no mundo encarnado, carimbar o nosso passaporte e passar pelo umbral, porque o umbral é como se fosse o umbral da porta. Esse umbral pode ser rapidinho, como pode se estender. Então a gente pode assim passar, ter essa capacidade, porque aqui nós podemos fazer aquilo que precisamos fazer. Não quer dizer que a gente vai se tornar anjo de hoje para amanhã, mas a gente pode ter desenvolvido alguns sentimentos, alguns pensamentos de ordem, de equilíbrio, de paz, de caridade, de várias situações assim no bem dentro de nós, e a gente não precisar passar por uma zona purgatorial como é o umbral. Então, diferentes graus de purificação, por conseguinte, de felicidade. Então, se a gente já tiver, então, isso desenvolvido em nós, essa passagem vai ser muito tranquila, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz fala, então, dessas colônias superiores, né? Muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Então, ao mesmo tempo que tem essas zonas difíceis, tem essas zonas elevadas, onde os espíritos, então, vêm em forma de missão, nos envolver, quando a gente estiver numa colônia espiritual, vem nos ajudar, né? Se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. O que ele quer nos dizer aqui, Emmanuel? Que essa vida de espírito imortal, por nós já é algo real. É algo que a gente acredita, somos espíritos. Sabemos disso, entendemos isso. Já temos essa compreensão. E esse mundo espiritual é algo como certo para nós.
E é algo tão, tão verdadeiro que não tem mais como a gente não acreditar. Se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui na noite de hoje. Porque quando eu me percebo espírito, para algum lugar eu tenho que ir. Então essa vida em outros mundos é algo já vivenciado e acreditado por nós. E mesmo se a doutrina espírita nada dissesse sobre isso, Jesus já nos disse que a gente não devia turbar o nosso coração, que a gente deveria crer em Deus, acreditar também nele, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito. Ele nos falou sobre as moradas na casa de meu Pai. E Jesus é esse Consolador prometido. Ele nos dá a certeza dessa continuidade, nos dá a certeza desse amor infinito de Deus, que não deixaria tudo acabar por aqui. Porque antes de nascermos aqui, somos filhos de Deus. E ainda precisamos nos acabar. Nós ainda somos uma obra que não está perfeita. E para isso a gente precisa continuar. Então que o coração e a presença do Mestre em nossa vida nos dê essa certeza dessa continuidade, mesmo às vezes passando por situações que nos faz acreditar que Deus não existe. Mas Ele existe. E Deus faz o bem sempre, mesmo que às vezes, em alguns momentos, nós nos sintamos abandonados. E esse mundo espiritual nos dá esperança, nos dá fé e nos dá coragem para enfrentar esse mundo aqui. Às vezes tão triste, mas que com certeza tem algo a nos ensinar. Que a gente possa sair daqui, então, com essa mensagem, fortalecido na nossa fé, e também com todo o nosso ânimo voltado, então, para envolver aqueles que não se encontram nesse momento tão bem quanto nós, mas que estão caminhando conosco nesse mundo de provas e expiações. Obrigada pela atenção de todos.